Seja bem-vindo ao nosso podcast, o nosso segundo podcast. Na verdade, esse é o primeiro podcast que tem cara de podcast, né, Pele? E eu estou muito empolgado por tudo que Deus tem feito, muito empolgado por esse tempo, por esse projeto. E estou feliz que nós temos duas pessoas incríveis aqui para compartilhar algo de Deus, para abençoar a nossa vida e de quem está assistindo, né? Eu mesmo estou muito feliz. Primeiro que o primeiro podcast foi muito top, ali a conversa toda. E hoje a conversa promete, viu? Por causa que eu mesmo já estava curioso demais para saber como é que é essa história aí, né? A gente já sabia mais ou menos como é que é, mas hoje promete, viu? Não, e hoje vai ser incrível, porque o pessoal já está vendo na descrição, eu acredito que deve estar vendo na descrição, mas a gente tem que fazer o suspense, né? Que essa é a parte interessante, mas muito feliz porque hoje vai render assunto, meu amigo. Não, eu assim, tá vendo na descrição, mas tem muitas pessoas também que vão estar vendo esse vídeo também que não conhecem também eles, que cremos que isso aqui vai crescer muito, então tem muitas pessoas que ainda não conhecem, mas precisam conhecer essa história que parece, quando eu vi, eu falei, não, é coisa de filme isso aqui. A história da vida é coisa de filme. Não, a história deles é... Esses dias eu estava com essa convidada que está aqui, que eu não vou dizer, né, quem é fazer o drama aqui, mas o tempo que ela estava aqui, eu fazendo pergunta e ela falando coisas, eu falei, cara, como é que isso tudo aconteceu na sua vida? Como isso pode acontecer? E, cara, conteúdo e uma vida poderosa do sobrenatural de Deus a gente vai ter nesse podcast aqui, que eu acredito, né? Sim. Então vamos apresentar logo, né? Vamos apresentar. Lá. Então, seja bem-vindo aí, Tiago e Carla Sobreira. Vamos fazer barulho aqui. Vamos fazer barulho. Tem que fazer barulho, né, velho? Tem que fazer barulho, que ele disse que tem que aplaudir. Claro, você tá doido. Oh. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz em receber vocês aqui. Nós estamos, né, muito felizes em receber vocês. E ouvir um pouco da história de vocês. Eu sei que aquilo que você vai compartilhar é um pouco de muita coisa vivida. Tá, mas vamos perguntar a eles quem eles são, né? São vocês aí, né? Eu sou a Carla Sobreira. Sou missionária, sou cristã, sou pastora de criança. Sou casada com um negão chamado Jefferson. Tenho 3 filhos, Davi, Bianca e Jonatas. E sou apaixonada por Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história. Que bom, viu? Que bom. Agora também está aí com o irmão, Tiago. Fala um pouquinho também, Tiago, um pouquinho sobre você. Tiago Sobreira, mais de 40 anos. 41, tô novinho. O pessoal fala que parece mais, né? Parece muito mais. Deve ser pelas experiências da vida, da África. Hoje aí, vamos né? entender o porquê. Hoje vai entender o porquê aí, né? Umas mais de 30 malárias aí. Meu Deus. Imagina a dengue, é pior do que a dengue. Mas viva aí pela graça de Deus, estamos aí firme e forte. Fala mais um pouco sobre sua família, sobre os filhos. Sou casado com Fernanda, tenho 2 filhos, Eduardo e Gustavo, de 13 anos e 8 anos, fazer 9 agora. O Edu aqui na igreja, ele é famosinho agora, né? Que é o guitarrista agora, prêmio, né? Que ele tá tocando tudo aqui. Eduardo tá tocando guitarra até 1 ano, né? Mas já tá jogando duro aí, é disciplinado, estudioso. É nota 10. E aí tá, puxou a mãe. Puxou a mãe, né? E tá jogando duro aí. E somos filhos de missionários, crescidos no campo missionário. Depois de adulto, continuamos missionário e trabalhando com igreja local também. E fotógrafo. E quem trabalha na igreja, né, do ministério, acaba aprendendo de tudo. Então, a Alice também sabe aí, né? Criado na igreja, aí a gente tem que tocar, a gente tem que mexer em som, a gente tem que ser fotógrafo, tem que ser tudo. Tem que se virar nos 30, né? Para poder fazer a obra, né? E hoje o Tiago também, ele cuida do Ministério de Louvor mais forte daqui, né? Que é o Kids também. Não, o Kids é o top 1 aqui, o pessoal mais top que tem aqui é o pessoal do Louvor do Kids aí. E o Tiago também tá junto nessa daí, né, não, Tiago? Estamos aí com o Ministério Infantil, então são crianças ali entre 11 e 12 anos, né? Só o Eduardo, que é o mais velho, que acabou de fazer 13, tá lá ainda, mas é esse ministério que começou também há 1 ano e pouquinho, e estão aí engatinhando, mas já tocando, já ministrando, e tocam lá na igreja do Kids, das crianças. Aí, e olha só, eu gostei muito de chamar eles, porque Tiago já trabalha com eles já há 4 anos, né? 4 anos que eu estou junto com o Tiago. Mas ele vem falando, sempre era um pouquinho, ele conta a história, que fazia isso, eu não como arroz. Ele fica assim, queria ver você na África, o que você ia fazer? Não come arroz, não come peixe, queria ver você lá. E vem contando sempre um pouquinho mais
quando ele mandou mesmo um resumo ainda maior ali, eu falei, ué, isso aqui ele não contou para mim, não. Falei, ficou mais interessante ainda. E por isso hoje nós queremos saber ainda mais sobre essa história aí com vocês. Hoje o tema hoje é sobre missões, como está aí na descrição, você já viu. E Tiago e Carla têm uma história gigantesca meio de missões. E eu queria começar com essa pergunta. Vou começar para vocês, a gente já começar conversando. Como é que é ter uma vida toda, desde criança, que a gente veio comentando, desde criança já nasceram inseridos nas missões. Como é que foi isso? Como é que vocês viveram isso? Como é que vocês enxergam isso quando vocês eram criança? Foi fácil? Foi difícil? Como foi crescer, né? Como é que foi crescer? Porque, segundo que a gente estudou sobre vocês também, vocês não fizeram só missões aqui. A maior parte de vocês foi fora do país, que nós vamos conversar sobre isso. Então fala um pouquinho de vocês aí. Quer falar, Carla? Falei. Eu começo e você continua? A nossa família, na verdade, surgiu dentro de um contexto missionário, né? Meus pais se conheceram, é uma história de amor, mas que aconteceu dentro de um contexto de missões também. Então, eles se conheceram dentro de um centro de recuperação. Meu pai paranaense, minha mãe paulista, ambos apaixonados por Jesus, se conhecem dentro de um centro de recuperação, se casam nesse lugar, lá em Bauru, e vão para Jocum, e meu pai vai fazer o prático da ETED aqui no Sertão. Bom. E aí, por isso que a gente acabou nascendo aqui também, porque ele gostou muito desse lugar e entendeu que era um lugar onde ele poderia também continuar falando de Jesus para pessoas que precisavam tanto. E aí eles vieram para cá. Então Vocês são daqui de Conquista? Nós somos daqui por causa disso. Eles se casaram, vieram para cá. E aí aqui eles continuaram fazendo missões, né? Através do CREAME, implantação de igrejas. E por isso eu sou conquistense, Tiago é conquistense. Então, na verdade, a nossa família surgiu dentro de um contexto missionário. A vida que a gente sempre teve foi dentro de missões, né? Isso mesmo. Então, fomos criados aí no campo missionário, aqui no Sertão. Como Carla disse, eles vieram para fazer um prático da ETED e da Jocum, que eles trabalhavam na época como missionários. Conheceram, depois retornaram lá, né, para Belo Horizonte, base da Jocum, e aí vieram como pastores, como missionários, independente, para poder trabalhar e plantar a igreja aqui em Jânio Quadros, Cordeiro, cidades aqui ao redor, né, de Vitória da Conquista, na Bahia. E então a gente nasce aqui por conta disso, que eles já estavam iniciando o ministério deles. E depois eles foram para a África e nós seguimos sempre. Os seus pais, eles já tinham um nome no meio missionário já, né? Aqui, para as pessoas que não conhecem, quem é seu pai, quem é sua mãe, para o pessoal que ainda não sabe quem é o Sobreiras, né? Meu pai é pastor Carlos Sobreira e minha mãe é Solange. Os dois iniciaram no ministério aí antes de eu nascer, né, em 83. E eles trabalharam muitos anos aqui na região de Vitória da Conquista, na Bahia. Ainda um casal muito novo, já era bem atuante a ponto, né, de sair lá de São Paulo, Paraná, de onde eles eram, para vir para cá, na região aqui do Sertão, aqui de Jânio Quadros e Cordeiros. Chegaram a trabalhar em Itapetinga também, todas essas cidades aqui ao redor. E eles vêm implantando igrejas. Eles trabalharam com plantação de igrejas. Uau. E existem igrejas que estão firme e forte aí hoje nessas cidades, né? Que eles trabalharam, tiveram a oportunidade de ser plantadores mesmo, participar ali do início. Portanto, vários anos aqui, depois a África retornou para cá, depois de cerca de 15 anos, para atuar bastante aqui no Nordeste. Então, por isso, eles têm bastante história, que foram 30 anos de ministério deles. Meu pai hoje já é falecido, né? Ele faleceu em 2020. Minha mãe está firme e forte, e apesar de que quem teve mais doença na vida, mais dificuldade, quase partiu para a glória, foi ela, mas ela está firme e forte aí. Amém. E Deus recolheu. Mas tem uma história, né, que muita gente conhece aí. Muita gente hoje conhece e de ter caminhado com eles, e muita gente que hoje é missionário, é pastor, e que a gente encontra às vezes e nos conta que está no ministério por influência deles, por uma palavra que ouviu deles, um testemunho que ouviu deles, um apelo deles, né, durante esses mais de 30 anos de ministério deles, e a gente fica muito feliz por isso. Não, esse é muito massa. E essa história aí que acabou levando vocês para a África, né? Foi o primeiro país de vocês saindo daqui, já foi para a África, não foi?
E Isso. como é que foi isso? De quantos anos vocês tinham? Com quantos anos vocês falaram assim, eu sou filho de missionário? Peraí, não estamos em um lugar, vamos para outro lugar ali, vamos viajar. Como é que era isso na cabeça de vocês? Como é que foi isso? Com quantos anos vocês viajaram? Foram para a África? E quando Como é que caiu foi a isso? ficha também, né? Que falou assim, velho, eu faço parte disso. A gente foi para... O primeiro país foi Guiné-Bissau. Era um desafio muito grande, porque era um país totalmente desconhecido pelos missionários. Foi montada uma equipe, né? Mas ninguém conhecia aquele lugar, ninguém sabia o que ia encontrar ali. Então, primeiro foi uma equipe para conhecer e depois foi todo mundo. Eu não sei te dizer, não sei responder essa pergunta, porque quando é que eu me dei conta? Porque quando você cresce dentro de um contexto, aquilo se torna algo natural para você. Sim. Mas minha mãe me conta que quando eu tinha uns 3 anos, que foi quando a gente foi para a África, que os missionários falavam, Carlinha, bora para a África amanhã? E eu respondia, bora, você espera eu tomar banho? Ainda bem que eu pedi para tomar banho, né? Tiago não pedia para tomar banho, não. Okay. Banho só domingo. Então, isso me faz entender que realmente era algo muito natural para a gente. Crescemos nesse contexto, naquela cultura, que era algo muito diferente da nossa, é uma cultura muito diferente da nossa, mas quando você cresce em um contexto, você acaba, aquilo se torna sua vida, né? Mas tu não achou, a gente conversando aqui no backstage, a gente falou que você nasceu aqui, e com 3 anos, e Thiago com 5 foi para a África. Tu não sentiu nenhum choque cultural, tipo assim, chegando lá e é tudo diferente? Eu não conheço a cidade, né? Você foi para qual cidade lá do Guiné? A gente morou na capital, que é Bissau. Bissau. E a maior parte do período que moramos lá foi em Gabu. Quando nós moramos, né? Hoje está um pouco melhor, a gente sabe, mas não tinha energia, não tinha água encanada. Então a gente cresceu nesse contexto. Mas é aquilo, quando você é criança, minha mãe fala que nós somos os primeiros a aprender a língua. Então, a gente aprendia, ensinava para os missionários, ainda corrigia quando eles estavam errados. Então, a gente acabou se aculturando com mais facilidade. Eu acredito que quando você é criança, você vê as coisas com mais naturalidade e acaba se adaptando, fazendo amizade mais fácil, aprende a língua mais fácil. Mas era tudo... criança ainda, tudo meio festa ali, né? Ah, vamos viajar, vamos para outro lugar, você não tem muita consciência do que realmente está acontecendo. Mas quando a gente entrou na adolescência, aí para mim foi quando a coisa mudou. Vocês ficaram quantos anos lá? Você lembra o todo? Foram 10 anos, entre idas e vindas. Cara, 10 anos é muito tempo. Anos. Isso. 10 anos é muito tempo. É que na adolescência a gente foi para um outro país. Nós estávamos no Brasil e aí, para mim, foi o período assim que foi mais desafiador, porque ali eu já tinha uma consciência, né? Mas você foi para outro país da África? Da África. Nós fomos para o Senegal. Ah, para o Senegal. Isso aí já era outra língua. Aí, do Guiné-Bissau para o Senegal, você sentiu muita diferença? Muita, é bem diferente. Um país, a língua é diferente. A cidade que a gente morava, em questão de estrutura, era muito melhor, né? Tinha energia, tinha água encanada, é uma cidade muito boa. Mas o maior desafio que a gente encontrou ali, para mim, foi a questão escolar e a língua. Foi bem difícil. E esse negócio de vocês, você não lembra se você, quando era criança, de perguntar até sobre isso? Mãe, porque no Brasil é desse jeito, lá está desse jeito, isso aqui está desse jeito aqui. Você lembra de algum momento assim, que marcou, que você fala assim, isso aqui é diferente? Minha mãe conta que quando a gente vinha de férias para o Brasil, ela tinha que ensinar para a gente como se usava um chuveiro, coisas assim. Eu achava que todo homem ou mulher negra era africano, então eu chegava e conversava. Você mesmo, eu falaria em crioulo com você. É mesmo? Porque para mim você era africano, então ela tinha que ensinar isso para a gente. Eram coisas novas para a gente. Muito interessante. Aí do nada nós estamos aqui, chega alguém, começa a conversar crioulo com a gente, e meio assim, ok, né? Mas nesse período que você estava lá no Guiné-Bissau, que vocês ficaram juntos, né? Vocês cresceram juntos. Sim. Qual foi algo que mais marcaram vocês nesse período ali da infância e adolescência que vocês falaram? O que mais marcou, que vocês têm uma memória e falaram assim, velho, isso aqui me marcou demais. Foi algo que Deus falou comigo, ou então foi algo que eu presenciei, vivenciei ali. O que foi que na sua história que você falou assim, velho, isso aqui me marcou demais? Eu lembro de um testemunho, na verdade, né? Algo que nós vivemos, eu era pequena, mas eu me lembro que tinha um menininho chamado Michel. Ele é filho de um casal de missionários também, ele era mais novo.
E eu lembro que nesse dia eu vi os missionários, ele estava doente dentro da casa, e eu lembro de ver todos os missionários do lado de fora orando em voz alta e falando em línguas. E eu lembro disso, eu tenho isso bem forte na minha memória, e eu lembro que eu perguntei para minha mãe por que ele estava falando daquele jeito, o que estava acontecendo. E ela me explicou que o Michel estava muito doente, e ele estava tendo crises de convulsão, e ele estava quase morrendo, mas que Deus tinha dado a direção que era para todo mundo orar, porque ele ia voltar à vida. Uau. E aí, por isso que estavam todos os missionários do lado de fora orando, e para que aquilo acontecesse, realmente ele chegou a morrer naquele dia, e ele ressuscitou, ele voltou à vida. Uau, então você viu uma pessoa Sim. ressuscitando. Sim. E você tinha quantos anos? Meu Deus. Eu acredito com 6 anos por aí. Meu Deus, Deus, viu Senhor. uma pessoa ressuscitando, velho. Eu lembro que me chamou muita atenção todo mundo orando, cada um na sua língua ali, né, no dialeto, em português. E isso me chamou atenção e foi, para mim, foi assim um dos testemunhos que eu carrego que foi muito forte. Meu Deus, muito forte mesmo, né? É. Você teve algum, Thiago, assim, qual foi a que mais marcou, assim, sua lembrança? É engraçado que eu não lembro desse episódio. Eu tava tentando lembrar que eu era mais velho e tudo, mas não lembro. Que me marcou mais, assim, Nós moramos mais em Guiné-Bissau, né? Que você está perguntando, Guiné-Bissau e Senegal, foram os países que nós moramos lá. Guiné-Bissau, onde nós passamos mais tempo, e foi o primeiro país também. Mesmo quando estávamos em Senegal, a gente sempre viajava para Guiné-Bissau, que era a nossa base missionária principal. Assim, da infância foram duas coisas que marcaram. Primeiro, da infância, que eu era bem novinho, ela está lembrando dessa situação, eu lembro de duas coisas. Primeiro, um casal que teve um bebê, e o pai, ele era o tio João, né? Missionário João e Solange, e ele brincava comigo, eu acho que eu devia ter uns 7 anos de idade. Ele era os missionários, a gente chamava todo mundo de tio, pra gente era criança, então todo mundo ali era tio e tia, tudo da família, né? Os brasileiros, era uma equipe mais ou menos de 10 pessoas, e num país de uma cultura totalmente diferente, só quem falava português eram eles, só quem tinha a mesma cultura eram eles, então a gente crescia junto, morava junto, na mesma casa. A princípio não existia uma base grande com várias casas, era uma casa só grande, onde todo mundo, cada família num quarto, era essa a realidade. E eu lembro que ele brincava comigo, brincava de carrinho e tudo, ele era um tio diferenciado, dava atenção para mim ali, então eu amava aquele tio. Era o tio que você mais gostava, né? Era o tio que eu mais gostava, o tio João. E aí ela estava grávida, a esposa dele. E lá, zero condições de saúde, né? Nenhuma naquele local. Não tinha energia, não tinha nada. E ela teve complicações e o bebê, ele nasceu morto, né? Então aquilo ali já foi um impacto, mas inclusive aquele episódio, ele marcou muito a nossa estadia ali naquela cidade de Gabu, que era o interior do país de Guiné-Bissau, onde tinha a maior tribo de Fula, né, de muçulmanos, a maior concentração de muçulmanos do país era ali naquela região. E a visão era de levar o evangelho a alcançar os muçulmanos em específico. Uau. E aquela tribo dos fulanes, chamado Fulas também, era onde nós estávamos e Deus direcionou para ser plantada a base missionária ali, para alcançar aquele povo. E ali não tinha nenhum missionário além de nós ali, da nossa equipe. Então, muitas barreiras ainda até acontecer isso. E com essa morte precisava enterrar, né? E agora? Aonde que ia fazer o enterro? E isso daí virou um assunto nacional lá, porque teve que, para poder usar o cemitério deles, imagina o tanto de coisa que veio, né, de discussão, burocracia que gerou isso. Porque eles têm uma fé diferente, era totalmente fechado pelo evangelho e tudo. Então vem um povo estranho de fora agora e quer, né, sepultar ali uma pessoa de outra religião, de outra cultura, e no nosso terreno sagrado aqui, enfim, a fé deles é totalmente diferente. Aí teve que esperar autorização, a cidade se reuniu, os maiores líderes muçulmanos se reuniram. Foi assim, uma burocracia, foi um evento grandioso para poder decidir que eles iam permitir, finalmente permitiram que fosse enterrado lá. Com muita discussão, né? Muita discussão, mobilizou os grandes líderes da cidade inteira. E eu sei que aquele sepultamento virou um evento na cidade.
no qual todos os muçulmanos, principalmente as autoridades, os líderes religiosos, vieram participar desse momento. Então, se tornou assim um evento evangelístico, porque por conta daquela situação, né? Então, veio curioso, veio as autoridades, veio um tanto de gente e já estávamos ali há meses e assim com muita dificuldade de como acessar essas pessoas dali para poder levar o evangelho. E ali naquele culto, né, de gratidão a Deus pela vida daquele bebê, o evangelho pôde ser pregado. E aquelas pessoas todas puderam ouvir sobre Jesus. E a maioria é muçulmana. Todos. E 100%. aproveitando esse gancho que você falou, no caso, nessa cidade, vocês foram para trabalhar com muçulmanos. Era o lugar deles. Qual era a dificuldade de pregar o evangelho para o muçulmano ali? Como é que vocês faziam para pregar o evangelho para o muçulmano? Simplesmente eles são totalmente fechados. A religião para eles é pior do que a política aqui no Brasil, sabe? Para você ter ideia, quando nós tivemos o primeiro muçulmano que entregou a vida para Jesus, que hoje é o pastor Seco, hoje ele é pastor de lá, tem uma igreja com centenas de fulas, ele é fula. Hoje o pastor Seco está lá em Gabu, em Guiné-Bissau. Ele foi o primeiro, ele era um jovem de 17 anos, mais ou menos, quando ele aceitou Jesus no impacto evangelístico na feira, assim. Mas assim como ele, as famílias viravam as costas, falavam, você não faz mais parte da nossa família. Caramba. Então ele era expulso de casa, normalmente totalmente. quando o muçulmano se converte mesmo, ele é afastado de tudo, né? E aí perdia totalmente o vínculo, é traição. Então é desse jeito, era Jesus ou seu povo, era essa a decisão, sua família. Então ele não tem mais parte. Então alguém entregar a vida para Jesus lá significava isso, abrir mão da família, abrir mão da sua cultura, abrir mão de tudo, dos seus direitos e ter que sair de casa e se virar. O nível de conversão que existe ali é muito mais convicto, né? A certeza do que eles estão fazendo. Então, tipo assim, eles estão lá entregando a vida para Jesus, é algo que certamente eles não vão desviar, né? Porque eles falam assim, velho, eu tô andando com Jesus, eu vou perder tudo, mas eu tô com Jesus. Exato. Isso aí, entrando nisso daí, eu queria fazer uma pergunta assim, o que vocês iam para lá para implantar a igreja também? Ou fazer impactos, o que seus pais faziam e esses missionários? Porque eu fico pensando assim, que nem hoje mesmo, hoje o pessoal é muito, muito fraco, né? As pessoas, então, hoje até para a pessoa se converter, hoje ela precisa ser acompanhada. Então a pessoa aqui, e olha só, que ninguém está virando as costas para ela. Então a pessoa precisa ainda ser acompanhada para ser curada, passar por isso. E que nem esse rapaz, quem esteve com ele ali, tinha gente lá, tinha igreja, criaram, o que foi que aconteceu para estar chegando essas pessoas novas, né? Nós morávamos lá, né? Então, a nossa casa era lá, nós fomos para morar lá, nesse local. Então, os evangelismos eram feitos através de impactos na rua, através dessa situação que aconteceu, que foi um divisor de águas, né? E visitas nas casas, e reuniões dentro da nossa própria casa. E foi, sim, a primeira igreja evangélica da cidade foi plantada através do trabalho desses missionários da equipe, né? Dos nossos pais. E você fez parte lideravam. disso, né? Sim. Criança, mas fez parte, né? Estávamos ali. Nossos pais eram os líderes de toda essa viagem, dessa missão, que não era algo de um mês, de um ano, de 2 anos, era para sempre, existe até hoje. A Jocum Guiné-Bissau está lá plantada hoje, tem escola, enfim. Hoje, meus pais sempre tiveram a visão de o evangelho junto com a ação social. O evangelho das duas mãos, apresentar a necessidade de levar a comida, de levar o alimento, a ajuda humanitária, e a outra mão apresentar Jesus, que é a salvação eterna, né? A ajuda, o socorro para a alma, para o espírito. Então, é matar as duas fomes, né? Aquela que quem bebe dela nunca mais terá sede, essa água que é Jesus, e a outra de matar a fome ali, que a pessoa está com fome, você precisa fazer ação social, você precisa dividir o que você tem. Se não tiver nada para dar, divide o que você tem. Então, sempre foi essa visão. E o resultado disso são 3 escolas, né, as maiores escolas que tem no país de Guiné-Bissau, desde a época até hoje,
foram plantados através desse trabalho, Cara, né, da equipe dos meus pais aí, de Jocum, que existe lá, já tem quantos anos? Desde 89, isso foi em 90. Então já tem 30 anos, né? 36 anos. 36 anos. Sim. E várias igrejas, tá? Várias igrejas. A primeira foi plantada Isso, mas hoje tem pela várias. nossa equipe. Depois veio a segunda, veio a terceira. Aí o pastor Seco, que foi o primeiro Fula que aceitou Jesus. Hoje ele é um dos pastores de uma dessas igrejas. Então, evoluiu, cresceu muito. Eu lembrei, falando dos muçulmanos que aceitam Jesus, eu lembrei do Mamadou, porque ele morava em uma aldeia e ele aceitou Jesus, a família, só que quando você vive em uma aldeia, você come o que todo mundo planta. Então, eles plantam juntos, eles dividem e aí você recebe a sua parte. E ele foi tirado de lá em estado de desnutrição. Ele estava muito doente. E quando perguntaram para ele, Mamadou, por que você não falou, não pediu ajuda? E aí ele falou assim, se eu contasse, vocês iam me tirar daqui. Quem ia falar de Jesus para o meu povo? Uau, então, eles têm isso muito forte. Quando eles aceitam Jesus, realmente é com muita convicção daquilo que eles da decisão que eles estão tomando. Eles sabem o que é perder tudo, né? Sabe. E eu acho isso impressionante. Só juntar até uma pergunta. O país que você estava era um país mais pobre, né? Era o terceiro mais pobre do mundo. É o terceiro mais pobre do mundo. Guiné-Bissau. Então, como é que vocês conseguiam se manter e também como é que vocês conseguiam ajudar as pessoas? Que você falou que o projeto que o seu pai e sua família e os missionários desenvolveram era o social junto com o missional ali. Então, com a pregação do evangelho. Então, como é que vocês tiravam recurso ou como é que acontecia? Tinha algum suporte ou algo do tipo? Ou só vamos lá, vamos ver e Deus vai prover e acabou? A gente sempre pregou, eu sempre ouvi meu pai e eu prego também que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Então, ninguém pode entrar dentro do poço, o outro tem que segurar a corda. Então, sempre sim, para poder ir para lá, tivemos que mobilizar mantenedores, né, várias igrejas, vários irmãos que se mobilizaram para fazer uma corrente mesmo para manter, para enviar recursos. E sempre buscando mais recursos, mais parceiros. Então, essas escolas elas foram construídas com igrejas que olharam para lá, ouviram falar que tinha um povo ali em Guiné-Bissau querendo fazer pelo reino. E igrejas dos Estados Unidos, muitos americanos, né, vinham na época, até hoje existem várias igrejas, os americanos se mobilizam muito para fazer obras de construção mesmo, em lugares muito carentes. Então foram através de igrejas americanas que essas escolas foram construídas. Então meu pai, tempos em tempos, ele saía de lá, deixava a equipe, minha mãe assumia a liderança, e aí ele saía e ia rodar o mundo. Para fazer um network, fazer tudo lá, né? Para buscar mobilização, buscar recurso. Então ele ia, levava foto, levava um retroprojetor com os slides, vocês nem sabem o que é isso, né? Isso eu sei. Os slides que fazia... E botava na luz. E botava na luz. Ia rodando, ele tinha que jogar, projetar né, a imagem, a foto na parede. Então ele levava e... Daí sai a fotografia, né? A paixão pela fotografia. Era literalmente o filme mesmo, dentro de um quadradinho de plástico, que era colocado na frente de uma luz e projetava eu acho que já sombra. Vi filme já. A sombra não, a imagem na parede. Era assim, pô, não tinha projetor não. Você botava um negócio, ficava girando assim, a luzinha refletindo. Eu nem lembro o nome desse aparelho específico, que não é um retroprojetor. Depois evoluiu, apareceu o retroprojetor, que você põe a transparência em cima, aí já é mais evoluído. Esse outro era uns pequenininhos, que eu não lembro o nome. Mas ele usava o recurso que tinha para poder mostrar, né, mundo afora, onde ele tinha oportunidade de ir, para poder dizer os desafios, levar os projetos e buscar recursos. E assim Deus ia movendo. Isso não tinha nada a ver com as cruzadas? Seus pais não chegavam a fazer cruzadas, algo assim do tipo? Não. Ele não saía para pregar, ele estava o foco era lá em Guiné-Bissau. A pregação era lá. Então, ele viajava para mobilizar recursos. Então ele ia pregar em outras igrejas para falar o que estava fazendo e buscar ajuda, né? Assim como Paulo fala lá em Atos, que as igrejas é que precisam manter a obra missionária. Então ele ia atrás dos irmãos que tinham recursos para poder ir uma visão missionária para que eles pudessem contribuir. E às vezes, quando não tinha, que acontecia, né? Quando ele voltava de viagem, todo mundo ficava feliz, era uma festa, que ele voltava com recursos. Trouxe alguma coisa. Voltava com recursos. Mas às vezes, quando ele estava lá, você falou aí de recursos, às vezes faltava recurso. Sim. E aí, porque eram todos missionários voluntários.
Então ninguém recebia salário para estar ali. Era mesmo, todo mundo era 100% voluntário. A Jocum tem essa visão, né? Entendi. Jocum, Jovens com a missão que existe até hoje, no mundo inteiro. E eles trabalharam 20 anos com a Jocum. E aí foram para lá com o Jocum para plantar a primeira base missionária de Jocum em Guiné-Bissau. E então, a visão de Jocum é assim, são todos voluntários. Então a gente paga para estar lá, a gente paga a nossa comida, é isso. E se não tiver, pela fé, vamos orar que Deus vai Joelho no mudar, como chão, aconteceu. Então, assim, uma Sim. curiosidade que aconteceu lá, algum momento que só tinha arroz, não tinha carne, né? É por isso que você já sofrer. Não, porque lá é principal, lá, aqui é arroz e feijão, né? Lá é arroz e arroz. Meu Deus. Ok. Então não tem Arroz outra sobre coisa. arroz, né? Arroz e peixe. Vixe, aí- Daí Pelegrino não gosta nem de arroz nem Não, de peixe. Eu falei assim, sofri. tinha que ir lá, que lá era, num dia a gente comia arroz com peixe, no outro dia a gente comia peixe com arroz. No outro dia era arroz com peixe, cozido. E às vezes, para variar, era frito, mas eu preferia mais cozido, porque tinha um molhozinho, né? Ficava mais gostoso, mais molhadinha a comida. Mas era isso, a gente comia numa bacia, em 6, 7 pessoas, cada um ao redor da bacia com alguns de mão, mas os nativos, o pessoal de lá mesmo, que alguns missionários nativos começaram a chegar, alguns cristãos de lá, para estudar com a gente, discipulado e tudo, se tornar missionário também. Então começou a ter alguns nativos, então eles comiam tudo de mão mesmo, pegavam com a mão a comida, e a gente era mais chique, né, mais evoluído culturalmente, entre aspas, né, nossa cultura toda cheia de coisa, a gente comia com colher. Então cada um com sua colherzinha, mas na mesma bacia. Na mesma bacia. Então o peixe, ficava ali os pedacinhos de peixe no centro da bacia. Então cada tem que ter uma técnica, né? Cada um ia comendo pela sua beiradinha até chegar no meio. Você não podia Pegar o do- pegar do e vizinho. Se alguém invadir avançasse Não. logo no peixe, toma. o lado. Não Não, pode. aí o peixe você tinha que ir pegando devagarzinho do seu lado. Você aprende a dividir, com tá vendo? educação, para ver se o outro também quer, e vai indo até chegar no meio e acabar com tudo, né? Os mais famintos eram os últimos a sair. E quando né? vocês vinham pro Brasil, vocês não sentiam choque nisso, não? Tipo assim, cada um no seu A prato. gente era e- criança, né? A gente, criança tipo se assim, adapta do jeito em que qualquer vai, lugar. tá indo, né? A gente É. teve essa sorte, né, de ser criança, de estar ali desde pequeno, então a gente cresceu ali, era comum isso. Então, mais uma vez faltou, ia falando e esqueci, faltou o que colocar no meio do arroz. Não tinha peixe, não tinha dinheiro, não tinha nada. E meu pai era bom de tiro, tinha uma espingarda lá, aí ele foi pro mato e eu fui junto para ajudar, né, para carregar as coisas e tal. E aí ele caçou. E ele queria caçar mesmo, era codorna. Aí já tinha vezes que não tinha dava. codorna. Aí ia macaco mesmo. Então ele matou um macacão lá, trouxe para casa. Foi Só que festa. lá na cultura já é Limpou. costume. Lá eles comem, lá eles É o comem. costume É se mesmo? alimentar. Macaco lá nesse local é comum comer. E aí nós comemos, e aí foi gostosinho. Depois tá assim, lá no meio da bacia, assim, a carninha vermelha e tal, com o molho, temperinho, você nem liga. Aí a gente comeu a primeira vez todo mundo ficou assim, né? Teve uns missionários que, sei que, a gente tá nem aí, vamos comer. Criança. Aí a segunda vez já não foi tão novidade, já foi mais de boa. Então, quando faltava o recurso, ia pro mato, caçar no ia pro mato mato e achar- dar-lhe macaco pra dentro, né? Você falando aí que tem alguns que vão, né? Tem outros que ajudam em oração e outros contribuem, né? Mas tem muita gente que ainda acham que as pessoas que estão indo estão de férias, estão curtindo. Vamos pra se divertir, né? As pessoas olham muito isso, É. tanto que alguns anos atrás mesmo tinha muitos jovens, no Brasil você via muitos jovens querendo irem e pensando que eu estou indo de viagem, vou ser enviado, todo mundo queria ser enviado. Com isso, como é que era, conta um pouquinho de como era a rotina de vocês, até como família ali, como era um pouco dessa rotina, porque tinha a missão, mas tinha a família ali também, tinha amigos, escola, como é que essa era a rotina de vocês? Você aprende a viver em comunidade. A gente vivia em comunidade. Então, como o Tiago falou no começo, era uma casa só. Então, tinha o nosso quarto, a nossa casa era dentro de um quarto, que ficava dentro de uma casa. Aí tinha o quarto das moças, o quarto dos homens, era tudo dentro de um lugar só. Mas você aprende a viver em comunidade, né? E a gente, como criança, a gente tinha uma rotina normal. Eu falo que a gente brincava muito porque não tinha energia. Então, não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha desenho. Às vezes tinha um cinema que funcionava com gerador, né? Não tinha videogame. Não tinha nada disso. E, às vezes a gente ia assistir aqueles filmes chinês de luta,
Lembra de Kung Fu? Não, depois de um tempo depois que de ele um estava tempo. lá, surgiu um cinema lá, né? Alguém teve uma ideia lá, levou um gerador, aí projetava lá um filme que eles Aí já foi conseguiam uma grande trazer. novidade pro povo, né? E o filme era sempre, né? Esses de luta. de luta. Aquele Kung Fu, Kung de Fu, Kung Fu. era. E a o gente Conan, né? Meu pai assistia Rodan. muito Kung Fu, velho. Chuck Eu Norris. sabia tudo. Não, mas Chuck Norris não é Kung Fu, não. Chuck Não, Norris- mas tinha Tinha. também esses Ah, americanos, mas era sempre de guerra, muita coisa de ação, porque quem mais ia eram os homens. Lá é uma cultura muito machista, né? Então o homem é que pode fazer tudo, a mulher, ela é bem reclusa, a cultura é totalmente diferente, né? Uma cultura muçulmana, né? Muçulmana, É, Até isso, totalmente. vocês viram até isso com vocês, a rotina de vocês foram um pouco diferente por causa Nós disso também? vivíamos da nossa cultura, né? Ah, Ninguém era. Eles não. Eles, Não a gente podia colocava. viver do nosso jeito, Do nosso nesse jeito. sentido ali, o nosso grupo. Mas a cidade inteira vivia na cultura deles. É. E aí a gente vivia essa realidade lá, não tinha nada de energia, A era gente tudo brincava diferente. muito. Era brincar É. de carrinho, E de escola? terra, de pedra, de. A escola era a escola da base mesmo, da Jocum, que era dentro da Jocum, né? Pertinho, então era... A escola não Escola faltava, porque os missionários eram os eram professores os da professores. única escola que tinha na cidade. Ah, entendi. Então toda a cidade ia para essa escola. Sim, É. sim. Lá não tinha escola em Gabu. Então já até a virava gente já chegar um lá. projeto evangelístico ali, né? Tipo, se os Sim. meninos vão para estudar, prega o evangelho ali para os meninos. É Exatamente. isso. Oh, que legal. Eu fui alfabetizado num banquinho de madeira, sentado no chão, com uma mesinha de madeira, tudo improvisado, e dentro de uma cabaninha feita com telhado de palha, e ao redor era bambu, aquela cerca de bambu, Sim. a parede era feita com aquilo. Então tinha salinha lá de aula, que era isso, chão de terra, banquinho de madeira pequenininho, aquele que você fica assim no chão, igual tem no sertão aí. Sim. E a professora, eu fui o primeiro aluno da escola de Jocum em Guiné-Bissau. Caramba. Então eu fui alfabetizado pela tia Ana, ela vê esse vídeo aí, né? Foram duas tia Ana, né? A primeira tia Ana Selma, que foi que me alfabetizou, me ensinou a olhar as horas, tudo. Eu era o aluno único, fui o primeiro. E depois veio a primeira escola grande, a segunda, a terceira, que existe até hoje, com centenas de alunos lá. Hoje tem ex-aluno dessa escola, que estudou comigo, que está trabalhando na embaixada do país nos Estados Unidos, que Uau. trabalha na ONU, na Europa. Caramba. Colegas meus que cresceram comigo ali, daquela cultura, que através desse Que era também contato... filho de missionários. Não, filho Não, de filho de nativos. Nativos. E que hoje, guineenses, que hoje eu sei de alguns, o Senna, a Antônia e alguns que estão, eu vejo pela rede social, às vezes Que eu massa, pesquiso, né? Só que essas crianças eram crianças filhos de muçulmanos, Filhos de Sim. fulas, né, que você falou. Filho filhos do de povo muçulmano. nativo. Do Mas povo só nativo. contando a questão da importância da escola, como que veio para Só mudar. que eles chegaram a se converter ou eles só usavam a escola? Nem todos. Nem todos, né? Nem Não era todos. obrigado também a se converter, né? Não. Era tipo assim, Ouviram o evangelho. Ouviram, né? Mas quem É. convence é o Espírito Santo, né? Então, todos ouvem. Todos que estavam, todos os alunos, centenas, milhares que já passaram, ouvem. Mas nem todos querem compromisso e se convertem, né? E a importância de ter uma profissão, né? Porque nós tivemos professoras porque eram missionárias que tinham essa formação, né? Então a importância, as pessoas acham que para ser missionária não precisa estudar, pelo contrário. Principalmente se você quiser entrar em países onde o evangelho é proibido. Você vai entrar como? Através da sua profissão. Então lá a gente tinha enfermeira, a gente tinha médico, a gente tinha nutricionista, professores, pessoas que através da profissão puderam ser bênção naquele lugar. Então é importante estudar se você quer fazer missões. Porque através da sua profissão você vai poder fazer muito mais do que você faria, né? não, isso é interessante mesmo, porque eu já vi vários jovens falando assim, velho, eu não preciso estudar porque você fazer missões, você é missionário e tal. Aí eu fico pensando, né? Eu falo assim, pô, o cara não quer estudar nem a língua. Fica difícil, né? Fica difícil. Pra ir. Eu mesmo, esses últimos tempos, né, eu estou fazendo uma aula de inglês, aula de espanhol, para poder... Falei assim, velho, Deus quer me levar para um canto, eu já vou estar preparado, entendeu? Isso. Tipo assim, para o lugar que Ele quer me colocar. Só que eu vejo muito das pessoas querendo ir sem esse preparo. E eu quero de vocês que estavam lá, qual é a dificuldade de alguém que vai sem preparo, chegando lá, e qual a dificuldade também vocês encontram quando chega alguém dessa maneira, sem preparo lá? Assim, o que essa pessoa, no lugar de agregar, ela atrapalha quando chega alguém sem preparo naquele lugar? Total, né? Porque
Da mesma forma que uma pessoa sem preparo tem dificuldade na vida do que aquele que estudou, não tem, às vezes, uma pessoa tem um trabalho mais difícil, ela vive, corta um dobrado para poder ter o pão de cada dia, e o outro, não, sem tanto esforço, às vezes com esforço mínimo, se for comparar de quem sua mais, Sim. e recebe uma vida muito melhor, consegue um sustento muito melhor. Aí ele fala, eu estudei, né? Você não estudou? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem essa realidade aqui no nosso país e em todos os países, no campo, na obra missionária é a mesma coisa. Aquele que tem mais preparo vai conseguir avançar e alcançar lugares, porque ele vai ter muito mais estratégia, ele tem muito mais ferramenta, ele se preparou melhor. Mas já chegou vocês lidarem com alguém que não tinha preparo nenhum, vocês tiveram que voltar tudo do início, você, vou ter que ensinar esse cara aqui do zero. Não, assim como também, né, Deus usou até a mula de Balaão. Então, assim, Deus usa, não é que Deus não usa, não. Assim como na sociedade o que não sabe fazer nada e ele vai fazer trabalho braçal, ele também sustenta a família dele. Sim, sim. Não é que ele não vai conseguir, mas vai suar mais, é mais difícil. Tem que não sofrer é? mais um pouquinho, né? Então é nesse sentido, Deus vai usar do mesmo jeito, porque Deus é Deus, ele fala, né, do jeito Sim, dele. sim. Pedro não era, né, um pescador braçal. lá, braçalzão, não tinha formação nenhuma, diferente de Lucas, diferente, né? É. Enfim, mas Deus escolheu foi justamente o que não sabia fazer nada, que é Deus que capacita. Então tem toda essa parte e tal. Mas, enfim, quando você tem, Deus vai usar. Você sabendo ou não sabendo, ferramenta ou sem ferramenta, você dizendo, eis-me aqui, Deus vai te usar. Porque para ele não tem limite. Mas, se você tiver ferramentas, você vai alcançar lugares, vai pisar em lugares onde o que não se preparou não vai conseguir nunca. Sim. Por exemplo, essa escola, nós conseguimos porque tínhamos professores treinados, habilitados, 100%, Professores bons, né? Porque... capacitados e formados aqui no Brasil, que deixaram sua profissão aqui, de um diretor de uma escola, para ir lá, ser missionário. Uau, isso é muita paixão, né, velho? E assim, na sua primeira escola, então, a ponto de o presidente do país estar lá na inauguração da escola. Com toda a sua comissão, chegou aquelas 10 caminhonetes cheias de exército e tudo, o presidente chegando lá e a gente do lado, para poder reconhecer ali, porque era inédito aquilo, né? Então, quem estava lá na frente, apertando a mão do presidente? A diretora. Meu pai estava junto, meu pai que estudou até a 3ª série, ele é que teve a visão para isso acontecer tudo e para mobilizar uma equipe, inclusive, a ponto dessa diretora largar tudo e estar junto, falar, eu quero ir. Ele, mas o Pedro, aquele que não sabia nada, teve que dizer, eis-me aqui. E Deus usou, não foi? Mas se não tivesse a diretora lá, a professora, a estratégia da escola não tinha acontecido. Tem que ter o cara que vai abrir o caminho e os outros vindo... Todos são importantes, mas precisamos de pessoas com habilidades. São extremamente essenciais, né? Estratégia. Ô, Thiago e Carla, só uma curiosidade minha, tá? Aqui, nós 3 aqui, né, nascemos no lar cristão. Oxe, eu também. Você nasceu no lar cristão também? Claro. Oxe, ai. Oxe, sabia não, velho. Oxe, claro que foi. Eu nasci no lar cristão. É mesmo, velho? É. Bota fé, velho. Deu umas desviadas. mas- Ok, então não conta Isso essa na parte. adolescência, na Mas adolescência. nós 4 aqui nascemos, então, no lar cristão. Eu nasci vendo meu pai sempre na igreja, minha mãe sempre na igreja, meus avós na igreja também, porque meus avós também eram cristãos. E eu sempre vi. E meu irmão, pastor, então ele é 10 anos mais velho que eu, então quando ele já estava sendo pastor lá com 20 anos lá, ou acho que foi menos de 20, eu estava com 10, 11 anos, por aí. Então eu sempre fui inserido nesse meio. Só que para vocês que estão ali naquele lugar, que é totalmente diferente, eu sei que vocês falaram assim, mas a gente se adapta. Ok, se adapta. Mas existia dificuldades. Sim. Faltava, sei lá, tem hora que faltava comida, né? Tem hora que faltava um brinquedo, algo assim do tipo, algo que vocês queriam. O que fez vocês, desde criança, olhar para aquilo e falar assim, velho, eu também preciso viver disso? Porque quando vocês foram virar adolescentes, vocês poderiam ter falado assim, velho, não quero. Eu não quero isso pra mim. E no off aqui que a gente estava conversando, o cara falou que com 19 anos voltou. Voltou para lá, para a África de novo. E eu fico pensando assim, qual é a motivação, qual é o gás que vocês têm, além de Jesus, né, claro, mas o que vocês tinham falado assim, velho, eu preciso honrar isso aqui, eu preciso honrar o meu pai, porque quando vocês é criança, tudo bem, mas quando fica mais velho, eu preciso honrar meu pai, preciso fazer isso aqui, honrar minha mãe que estava aqui.
qual era o combustível de vocês? O que movia vocês para não abandonar aquela missão ou virar as costas para aquele lugar e falar assim, velho, eu tô aqui, eu vou fazer acontecer também? Tem com certeza o lado bom e sempre tem também o lado difícil, né? Eu acho que para a gente, uma coisa que é a questão da saúde era uma coisa muito difícil. A gente sofreu muito por conta disso. Minha mãe contou até 30 malárias, tanto eu quanto o Thiago. Depois ela parou de contar, a gente teve várias. Caramba. A gente viu o nosso pai à beira da morte por causa de malária. Eu lembro que a febre era tão alta que elas botavam um lençol na bacia, tiravam encharcado e jogavam em cima do corpo dele. Eu quase morri por várias doenças, então não só a malária, a gente teve de tudo, de cachumba, de pneumonia, muitas doenças, né? Por conta disso. A gente não conseguia ter uma alimentação tão saudável também. E quando achava em algum lugar que vendia, que normalmente era na capital, era tudo muito caro. Então, a questão da doença foi algo muito desafiador para a gente. Mas meus pais sempre tentavam ali, né, fazer tudo o que podiam. Minha mãe, uma vez a gente estava de férias no Brasil e ela sempre que vinha, ela aproveitava. Normalmente os médicos da igreja atendiam, né? Os missionários estão aqui, atendia a gente. E ela fala de um médico que falou para ela, se você voltar, a chance da sua filha sobreviver é pequena, porque eu tinha tido pneumonia. Agora, E aí ela falou assim, mas eu vou, porque foi Deus que me chamou. Meus pais sempre tiveram essa certeza do chamado deles. E eu acho que quando você tem uma clareza de quem te chamou e do porquê você está ali, você não desiste, você permanece independente das lutas. E foi isso que a gente cresceu aprendendo isso, através da vida dos nossos pais e dos missionários que estavam ali. E aí nós voltamos para o Brasil e ela fazia de tudo para que a gente pudesse se alimentar da melhor maneira possível, mesmo que muitas vezes fosse gastar até aquilo que eles não tinham. Mas essa questão da saúde foi algo muito, muito difícil. E até a questão de brinquedos, como você falou, eu lembro que a gente aprendeu desde cedo que quem supre é Deus. Aquilo que meus pais não poderiam nos dar, se Deus quisesse, Ele nos daria. E minha mãe sempre falava, a gente queria muito uma bicicleta. Nós éramos, no começo, só tinha 2 crianças na base, que era eu e o Thiago, depois que os missionários foram trabalhando e fazendo filho, né? Mas só tinha nós 2, e a gente queria muito uma bicicleta. E a gente pedia, mãe, a gente quer uma bicicleta. E ela falava, olha, mamãe não pode, mas vamos orar? E eu lembro que a gente ficou um bom tempo orando todos os dias, e a gente falava como era a bicicleta, como a gente queria a bicicleta, a cor da bicicleta, tudo, eu lembro disso. E aí, numa dessas viagens que meu pai fez, quando a viagem era boa, ele voltava e logo chegavam os contenders, né? Cheio de coisa ali dentro, e a gente ficava super feliz. E em uma dessas vezes que chegaram 2 bicicletas. Uau. Era uma do meu tamanho, com 2 rodinhas, amarela e vermelha, do jeito que eu queria, e uma do tamanho do Thiago, do jeito que ele queria. Então, a gente aprendeu desde cedo que aquilo que o homem não pode, Deus pode. E a missões te ensina isso. Mas eu lembro que eu entendi o meu chamado missionário quando eu tinha 12 anos de idade. Eu estava participando de uma campanha de King's Kids, que também é um projeto de missões. E Deus falou claramente comigo que Ele estava me chamando para missões. E ali eu entendi que eu também seria uma missionária, independente de ser filha de missionário. Porque não existe uma regra, porque o seu pai é missionário, você tem que ser missionário. Pelo contrário, eu tenho vários amigos meus da minha época, da minha idade, que filhos de missionários e que hoje são frustrados com a igreja, são frustrados com Jesus, porque existe o lado difícil, existe o lado da dor, do sofrimento, né? da falta, muitas vezes. E a gente abre mão de muita coisa e se frustram com isso. Mas uma coisa que meus pais faziam com a gente, que eu acho que foi importante também, eles faziam com que a gente fizesse parte daquilo. Então, se a gente ia mudar de país, Papai do Céu está nos chamando, está nos mandando ir para tal lugar e tal. O que vocês acham disso? Talvez se a gente falasse que não queria, isso nem fosse mudar, né, a decisão. O fato de ele estar falando com você, isso, né? Fazia com que eu me sentisse parte daquilo. E eu acho que isso sempre foi fundamental. Mas a paixão dos meus pais por Jesus, independente de qualquer coisa, sempre foi um exemplo muito grande para mim. E amar as pessoas que precisam, as pessoas que não têm, eles sempre fizeram isso muito bem feito e nos ensinaram a fazer também. Com isso aí, eu sei que o Thiago já conversou comigo que vocês falam também em outras línguas também, né? Carla disse que Carla ela fala crioulo. Ela fala em outras línguas e parece que você morou um tempo só, como é que foi isso? Essa história que eu acho que você foi para um outro país, não foi?
que eu me lembre dessa história, mais ou menos como é que... Eu tinha terminado os estudos aqui no Brasil, a gente morava aqui em Conquista. E Thiago estava já estudando música, né? Na época. E na nossa vida as coisas sempre foram muito assim. Eu lembro que eu estava dormindo, meu pai estava em outro lugar, ele me ligou. Falou assim, filha, você quer ir para a África de novo? Aí eu falei, ué, eu vou. Vamos embora fazer o quê? E aí eu tinha terminado de estudar e tal, estava naquele momento de decidir o que fazer. E aí eu fui para a África do Sul, também para Jocum. Fiquei 9 meses lá. É a África branca, né? É também a África rica, conhecido pelas pessoas. E foi, para mim, embora foi África, mas é outra cultura extremamente diferente da que eu cresci. E foi um tempo muito bom. Eu fui para estudar, estudei inglês dentro da Jocum, eles têm uma escola de inglês lá. E para mim foi uma experiência muito boa também, porque aí eu já fui sozinha, não tinha pai, não tinha mãe, tinha que eu mesma cuidar de mim, viver na prática o que meus pais faziam com sustento, né? Você ganha ali, peraí, o que você vai fazer com esse dinheiro, como é que você vai administrar? Mas foi um tempo de crescimento na minha vida e foi muito precioso. Tiago também, ele fala uma outra língua também, né, Tiago? Sim, nós tivemos que aprender, né? Cada vez que a gente ia morar num lugar diferente, a língua era diferente. Então a gente tinha que aprender tudo do zero. Então nós aprendemos. Em Guiné-Bissau, a língua oficial. Na África acontece o seguinte: todo país tem um idioma principal, que é a língua falada nas escolas, que só aprende quem estuda, que é a minoria. Se no Brasil existe analfabeto, uma taxa de analfabetismo ainda grande, você imagina lá. É gigantesco. Lá é absurdo. Então a minoria é quem estuda. A minoria, esses aprendem a falar a língua oficial. Então, Guiné-Bissau era português, por exemplo. Mas 10% ou menos da população falava português lá. E normalmente, Senegal é francês, mas também talvez uns 30% falam francês, os 70% não. E o que é que esses demais falam? Todo país da África tem um idioma, uma língua que é normalmente da etnia, da maior tribo. Sim. A predominante no país. E aí, essa acaba sendo a língua de comércio, é a qual eles falam entre eles. E a gente tem que aprender, se a gente quiser comunicar com todo mundo, tem que aprender. Além da língua oficial, no caso do Senegal, era francês. E lá, o Wolof era a tribo maior dos Wolof, e todo mundo tinha que falar o Wolof. Então, até as pessoas de outras tribos que têm que aprender o Wolof. Tem alguns que nem sabem falar francês, mas o Wolof eles falam, que é a língua da feira. E você fala francês? É a língua... Eu aprendi francês, ela também a gente teve que aprender para poder estudar. Comment allez-vous, monsieur? Vai. Qual é o idioma do africano? E aí, assim, lá era francês. Mas você chama crioulo mesmo? Dialeto, a palavra certa é dialeto, que eu estava esquecendo. O dialeto é a língua das tribos, né? Normalmente tem uma que é a mais falada. No Senegal era o Wolof, a gente não aprendeu não, que era muito difícil. Francês já era muito difícil para a gente aprender. A gente morou 2 anos lá, né? Então, na escola, a gente estudava francês e tudo, tivemos que aprender. Já em Guiné-Bissau, que nós moramos mais tempo, foram cerca de 5 anos lá, assim, 100% lá, o crioulo, que é a mistura dos dialetos deles com o português, de Portugal, que é a língua oficial lá. Então, lembra alguma coisa? Sim. Falou. A gente para o pessoal ver lá, como é né? que... Como de corpo. Como de corpo, Carla. A minha está bem, amor. O que tu pensa desse... Não papo tio, esse menino tá papo demais, hã? Esse menino fio. Eles estão xingando nós aqui. Isso aí é o crioulo, que a gente aprendeu em Guiné-Bissau. Mas não é tão diferente, não é tão diferente do português, assim. Porque ele é uma mistura português com dialetos. Porque Portugal, quem colonizou Guiné-Bissau. Sim. Então, assim como Portugal colonizou o Brasil, por isso que o Brasil fala português. Né? Incrível. É a mesma história. Senegal colonizado pela França. Então, a língua oficial é França. Por aí vai. Agora, o crioulo a gente aprendeu com facilidade, porque a gente foi pequeno, né? Criança aprende aí você não tem medo de errar. Então, e você tu não chegava aqui no Brasil e alguém começava a falar outra língua pra você não... Não misturava, não? Para o pessoal não entender o que vocês estavam falando. Você tá lá e tá no jantar de família e tem aquele cara que você não gosta. Você fazia isso, né? Eu tinha vergonha. É mesmo? Oxe. Tinha. Tu tinha vergonha? Por quê? Porque é diferente, né? A gente não queria... Quem é que gosta de ser visto como diferente? Já bastava na África, que a gente era o único branco. Todo lugar cara, a gente era recebeu muito diferente. preconceito na África? Com certeza, porque
Lá você Imagina. anda, as crianças correm atrás de você, te chamando branco, 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 branco. Isso é o intruso, né? Isso é diferente. Então, Caramba. todo mundo Diferente. ficava olhando, chega, fica pegando o cabelo, pega na pele. Nunca viu. Caramba. Agora, o francês já foi muito mais difícil. Porque, como o Thiago falou, aí a gente já era adolescente, né? Então, eu já tinha 12 anos, ele já tinha ali Tinha muita 14 mais para carga, 15. né, pra poder... Nós deixamos os nossos amigos, a gente morava em BH na época. Nós Adolescente, deixamos, né? A gente voltou, a gente foi para lá já adolescente. Então, para o nós tínhamos Senegal. os nossos amigos aqui, a gente abriu mão, aí foi um pouco mais difícil. E o francês foi uma língua desafiadora também, diferente do crioulo, que a gente era pequeno, então foi aprendendo ali. Então, na adolescência, vocês voltaram de novo. Pro Senegal. Agora, vocês voltaram, nesse período que vocês voltaram já convicto ou voltaram assim, poxa, eu tô indo porque meu pai tá indo, eu tenho que ir? Foi mais porque eles estavam indo. Adolescente a gente já tinha nossas vontades, a gente já estava com amizade, Sim. tudo, já tinha a cabeça mais de adolescente. Mesmo assim, a gente obedeceu, não tinha escolha, né? A gente tinha consciência que é família e é menor de idade, você vai acompanhar. Ninguém fez birra, não vou. Não, A gente foi e acompanhou. A gente tinha essa consciência de família, de que o chamado é para família. Sim. A gente cresceu vendo isso, não só dos vocês nossos pais, gostavam mas também, de né? outras Então, famílias Sim. também. Então, a gente cresceu vendo, como ela falou, né? Renúncia, muita obediência. Vida cristã, para nós, é isso, porque a gente via isso, vivia na prática, não só na nossa família, nossos pais, mas outras famílias que estavam junto também. Então, a gente sempre teve essa questão de renúncia, de obediência, de viver pela fé, muito real na nossa vida. Ô, Thiago, que era a nossa tu falou algo dia a dia. interessante, tu falou algo interessante aqui, que se fosse o chamado é em família. Sim. Como é que concilia o chamado com a família? Porque a gente vê muito, principalmente aqui, nós vemos muitas pessoas vivendo o chamado independente, deixando a família para trás e falando assim, vou viver meu chamado. Como é que vive o chamado e a família dentro do chamado? Tipo, exemplo, seu pai, vou dar exemplo, seu pai foi chamado ali para ir para aquele lugar. Só que como é que a família também recebe isso e como pode fazer para a família ser inserida? Porque a visão foi do teu pai. Então, como é que pode ser feito isso? E como é que a gente insere a família no meio do chamado? Bom, aí é uma questão de obediência ou não, né? Do que a Bíblia ensina. Então, eu não consigo, assim, desde o Antigo Testamento, Abraão vai obedecer, a família vai junto. Não tem essa. Quem é o líder? Então, hoje a gente vive numa sociedade onde tem muita confusão sobre quem é o líder, o que é família, afinal de contas. O que é homem, o que é mulher. É tanta confusão, né? Sim. Então, quanto mais quem que é o líder da família. Então, essa sociedade que a gente vive hoje aqui, no Brasil, nosso país, né? Falando aqui, muita confusão. Agora, a Bíblia não tem confusão. A Bíblia é clara. A regra é clara, né? Que nem diz o comentarista lá do futebol. Então, assim, para mim não tem essa confusão, porque Deus chama, se existe uma família, se existe um casamento, existe uma união, existe um homem e uma mulher, existe um líder, existe alguém que está seguindo um líder. E o líder é o homem, segundo a Bíblia, né? Sim. Pelo menos na minha Bíblia, não sei de algum outro aí. Mas na Bíblia que eu conheço, o homem é o cabeça. Então, Deus dá para ele a visão. E, logicamente, assim como Deus revelou para Maria, que quando daria Jesus, ele também revelou para José. Não foi só para Maria. Então, houve acordo, né? Houve acordo. José era o cabeça. Sim. Então, ele teve que também estar de acordo. Senão, Maria ia estar totalmente errada na história. Então, Deus é perfeito, ele não faz nada pela metade. E nós sempre tivemos isso de forma clara. Mas aí a sua pergunta é sobre os dias de hoje. Eu também não consigo entender como que existem, às vezes, nós já passamos por muitas igrejas, né? Porque o assunto até que a gente não falou, a gente está falando muito da nossa infância e adolescência, mas depois de adulto, que eu já tenho 41, Carla tem quantos, cara? 39. 39, tá novinha. Ela não gosta de falar, mulher não gosta de falar a idade, não isso não. Mas ela passava por menos. Meu pai quase morreu lá na África, mas não morreu, né? Meu pai veio falecer de Covid. Por causa de uma gripe, né?
Ó, pra Cara, você o cara ver. passou por 50 Passou malária por e não morreu. 400 malária, assim, tombou 3 caminhonetes, perda total. Meu Deus. Tudo que você imagina, até corte no pescoço, teve causa de acidente e tudo. E não foi, não era o tempo dele. Depois ele tem uma gripe, essa virose, esse vírus que veio, né? E com menos de um mês, Deus levou. Pegando esse gancho aí até desses perigos assim, tem a história que eu quero muito saber do navio. Que história é essa do navio que pegou fogo? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Por causa que nem você falou, né? Do seu pai sofreu tanta coisa, depois Sim. por uma gripe. Como é que foi uma dessas aí, dessa viagem aí? Como é que foi isso? A gente estava no navio, em uma dessas vindas da África para o Brasil, que às vezes era de avião, teve uma vez que foi de navio. Tinha um navio lá, da missão, da Jocum, inclusive. A Jocum tem vários navios que fazem ação social e evangelismo pelo mundo. Um deles era esse, que chamava Bom Samaritano. Nós viajamos pelo Oceano Atlântico com a família, a gente aproveitou que estava lá em Guiné-Bissau. E aí viemos, era para ser 6 ou 7 dias de viagem, que se transformaram em 9, porque teve um problema de incêndio, né? O navio pegou fogo no motor do navio. E aí todo dia tinha lá o treinamento, né? Tocava sirene e tal, a gente tinha que pegar nossos coletes e correr todo mundo lá pro convés do navio. Acho que é convés que chama aquela parte aberta assim, lá em cima. E aí nesse dia tocou, mas com um aviso de que não era um treinamento. Então a gente, coração a mil, a gente era criança, né? Eu não lembro quantos anos tinha, eu acho que uns 9 anos, sei lá, por aí. E aí a gente, tudo assim, aventura, aquele medo ao mesmo tempo e tal. A gente sobe, vai todo mundo, juntou aquele tanto de gente, tinha lá, sei lá, umas 100 pessoas. E todo mundo esperando o capitão falar, e agora, o que vai acontecer? É verdade, não é? Treinamento, não é? Aí a gente olha pro alto, uma fumação saindo do motor. Aí a gente já viu que o trem estava real, acontecendo alguma coisa Já pensou no ali. Titanic? Já comecei a olhar, né, para os botes, para o oceano, olhar para um lado, para o outro, só via mar. Será que nós vamos ter que pular mesmo? Meu Deus, e agora? O coração, aquele negócio todo. E aí, graças a Deus, oração, né? Todo mundo orando, missionário, fervoroso. E aí, Deus, ao mesmo tempo que eu, não, né, com medo assim, mas eu queria viver lá dentro, assim, criança, né? Meu lado criança. Nossa, vai ser legal, vamos andar de bote, ó. Vamos pular, será que nós vamos viver essa experiência, né? Oxe, criança não tá nem aí, criança não tem juízo, não. Mas aí depois, não foi dessa vez, né, que a gente viveu essa experiência. Não foi dessa vez. Conseguiram apagar lá os bombeiros, tudo em atividade. Graças a Deus, né? Que não foi Fazendo rapel lá para subir no motor. E aí tinha 2 motores, né? E aí um apagou o incêndio, mas resultado, a viagem que era para ser 6 dias foi para 9. Então nós ficamos mais 3 dias em alto mar, conseguimos chegamos em Recife, no Brasil. Foi uma experiência, né? Que a gente viu os golfinhos. Teve um dia que teve baleia, aí o capitão, Nossa, que a gente incrível. saiu para a janela para ver a baleia. Era um negócio de doido, assim, uma experiência. É a experiência que incrível. o empresário ou missionário vive, né? Não é nem empresário, a gente tem um ditado que fala que tem coisas que só milionário, É milionário. e missionário É. que vive. Milionário. Então, ao mesmo tempo que, né, a gente já teve muito em primeira classe, né, e hotel 5 estrelas, a gente também já dormiu lá no quartinho, apertado no chão, na esteira, na rede, no mosquiteiro, e cheio de pernilongo, e enfim, todas as adversidades que você puder imaginar aí. Com isso aí também teve a história também do país em guerra, né? Inclusive essa, né? Foi essa daí? Então, De viver aí no país em guerra. e como é que foi isso daí? O que aconteceu assim que vocês viram? Qual foi a dificuldade? O que foi que aconteceu lá que vocês falaram, meu Deus, estamos vivendo aqui, nós não podemos ir embora. Pai, mãe, vamos embora. Como é que Teve foi a isso? guerra, a gente estava no Brasil na época, mas a missão estava lá, os missionários estavam lá. Isso foi em 98. E aí, vários missionários conseguiram, com muito custo, foi decretada uma guerra civil no país. Então, o exército, parte do exército com o povo se reuniu para tirar o presidente. Foi isso, guerra civil. E aí fechou tudo e bombardeio para todo lado e pá, né, o povo contra o exército. E aí, rapaz, os missionários lá, a gente não estava, nesse momento lá, a gente estava aqui,
Com muito custo, conseguiram lá chegar até o porto e pegar carona lá no navio e sair do país. Uma parte do grupo, dos missionários, que quando teve, eles lá perguntaram quem queria ir embora e tal. Alguns missionários foram embora, alguns ficaram para poder oferecer socorro e ajudar o povo que estava lá. Só saiu da área de conflito e foi mais para o interior, mais polaco, usando inclusive como estratégia para poder levar o evangelho e tudo, vivendo com eles na mesma situação. Enfim, nós estávamos aqui, aí meus pais, ao invés de ficar aqui, eles falaram, vamos para lá, que qualidade de líder somos nós, vamos para lá agora, que agora é que mais precisa. Tudo juntos. começa E e termina na gente- liderança. E aí eles, Vocês fizeram criança ou vai adolescente? junto. Adolescente. Nós adolescentes, foi quando a gente voltou para África. Aí, tipo assim, a mente de vocês, eu fico pensando na mente de vocês assim, poxa, velho, eu tô aqui, tomando banho de chuveiro, Meu pai é doido, minha mãe é tomando banho de doida. chuveiro, tô andando de carro. Ah, chega, mas vamos Mas lá, vocês né? disse, A gente é bora, família, bora. É isso mesmo. a pra gente é outro país. família, vamos lá. Aí, por causa da guerra, meus pais eles são doidos, mas tem um pouquinho de juízo ainda. Aí eles falaram, vamos ficar em Senegal, que tem uma estruturazinha melhor, que era vizinho de Guiné-Bissau. Não estava em guerra, para nós podermos estudar. E aí de lá eles ofereciam socorro. Meu pai entrava em Guiné-Bissau, levava mantimento, dava apoio aos missionários que estavam lá e tudo. Voltava para Senegal, e ficava 15 horas de viagem no meio do mato, de caminhão. Aí nesse negócio todo 15 de horas. vou voltar para a África, vou levar ajuda, que agora é que está precisando, e a guerra e tudo. Então aqueles contatos que eles já tinham, aí já conseguiu ganhar caminhão, ganhar um tanto de coisa. Vamos lá que vai lá que eu tô com você, né? Aquele que fica aqui enviando e vai lá, missionário, vai lá. Vai lá que eu tô com você, eu vou segurar a corda, entra lá no poço. Lá. E aí, a gente em Senegal, eu tinha 15 anos, e aí eu ia nessas viagens com meu pai. Carla ficava com minha mãe, lá em Senegal, Dakar, e eu ia com ele de caminhão. E a gente entrava no meio do mato e levava mantimento. Cara, 15 levava anos comida, já é levava alguém muito tudo. consciente, né? Aí já era total. Vocês batizaram com Aprendi quantos a anos? dirigir nesse caminhão Nessa aí, idade. indo lá para as guerras. Dessa idade mesmo. A gente batizou nessa época aí. Mas uma dessas viagens que a gente estava indo, a fronteira era difícil da gente entrar, porque o exército senegal estava apoiando o presidente e não os rebeldes. Então, quando eles viram que a gente estava levando ajuda para o povo, eles barravam a entrada da fronteira. Caramba. Aí, primeira vez, meu pai passou, eles não desconfiaram. Depois desconfiaram na segunda. E eu tava junto. Aí teve um dia que a gente ficou 3 dias na fronteira, parado, sem eles deixar entrar. E essa fronteira não tinha nada, era um fim de mundo lá. Era tudo terra, tinha uma aldeia, na verdade, uma aldeia. Aí a gente dormia no fundo do caminhão, na esteira e tudo. Só 3 era dias. você e seu pai. Eu, meu pai e tinha mais um missionário com a gente, se eu não me engano. E aí, aí ele teve uma ideia, né? Ele falou, não, eu sou brasileiro, né? Não vou desistir, não. Aí o que ele fez? A gente entrou no caminhão, aí a gente evangelizou, todo mundo tinha ali, tudo, eu fui, ele me botava para orar pelo povo, pelos doentes, e a gente foi criado assim. E não tinha nada nessa fronteira, ó, nem comida, ele queria pagar para o povo para comprar comida, não tinha. Aí ele tinha que achar um que tinha uma galinha lá, que ia matar para poder fazer uma comida para a gente. E assim a gente foi se virando aqueles 3 dias lá. A única coisa que tinha lá, sabe o que era? Coca-Cola, gelada tinha. É mesmo? Vendendo. Coca tem tudo que é lugar, né? Coca, rapaz, até nesse fim de mundo tinha. Um freezer lá com gás, Coca gelada. Mentira, velho. Mas, Coca-Cola, velho. a gente tomava, era. Mas comida não tinha, não. Enfim, 3 dias ele cansou e falou, quer saber, vamos embora então. Vamos embora nada, ele foi, caçou um outro lugar ilegal para entrar. Meu Aí a gente Jesus. a gente entrou ilegal, e pelo meio dos matos, e aí ele burlou. Ele falou, esse povo não vai me empatar de fazer a obra. Não. Poxa, velho. Aí foi, a gente entrou ilegal, entrou dentro do país e tal. Entrou para Guiné-Bissau, levou as comidas, levou tudo. Passamos os dias lá no meio da guerra, tudo que tinha que fazer. O povo com fuzil, eu tenho foto, né? Eu lá no meio do povo, tudo com arma, em cima de tanque. Ah, depois que manda essa pegou foto aí fogo pro e pessoal tudo. que estiver assistindo. Vai aparecer essa foto pra você aí. Vai aparecer. Que vai aparecer essas fotos aí, velho. Vai, tem que... Thiago segurando fuzil. Eu e eles, né? Segurando, eu tá, do lado entendeu. deles lá. E aí a gente voltou, na hora de voltar, ele voltou pelo caminho normal. Porque para entrar dentro do Senegal, eles tinham que deixar porque a gente tinha autorização, que a gente morava lá.
Mas aí eles não entenderam nada, né? Ficaram olhando assim pra gente. Velho, Mas não vocês podia fizeram barrar, alguma mas, coisa, né? tinha que deixar a gente entrar de novo. Aí a gente entrou. Então, várias histórias, assim, mas eu fiquei aventura, adrenalina a mil, né? E eu aprendi a dirigir nessas viagens no meio do mato aí. Ou aprende ou aprende. Caminhãozinho, meu pai cansava, aí ele, vai você aí agora. Bem Ô, assim. E com isso aí, até falando sobre a decisão de vocês, né? Eu perguntei sobre o batismo e o batismo de vocês. Batizaram aqui, batizaram lá, como é que foi esse negócio do batismo? Batizou lá, né? Batizamos em Gabu. Por que batizar mais de uma vez? Só uma vez tá bom, né? Não, Morre uma vez ali, ressuscitou e acabou. Morre pra gente, né? Pra carne e vive pra Jesus. Sim, A vocês gente tinham, estava em Gabu. Mas foi interessante. vocês tinham o costume de batizar. Até falou, vamos falar do batismo de vocês, mas as pessoas que se convertiam, vocês batizavam na hora? Ou vocês passavam por uma escola preparatória, algo assim do tipo? Não, lá tinha um discipulado. A gente morava lá, né? Então tinha igreja, tinha discipulado, tinha tudo. E depois o batismo, né? E batismo por imersão, né? A gente procurava um açude, que lá não tinha muita água também, então era só o açude mesmo, no meio do barro lá e batizava Só ali. o barro e vai o... Mas tinha beca branca Aí e você tudo fala mais. assim, A gente teve nossas Do bequinhas pó brancas. nós fomos formados, do pó nós voltaremos. Então, o Barro, a batismo... gente entrava com a roupa branca e Isso aí é saía marrom. marrom. E aí é interessante, tem foto também lá. Tem. Nosso batismo foi só nós dois, né, no dia. Meu pai batizou a gente. Era no meio de um açudezinho assim, e era o único lugar que tinha água na cidade, assim. E as mulheres, lavadeiras, iam lavar suas roupas lá. Então tá a gente aqui e as mulheres lavando roupa ali do lado. Sem entender nada. Sem entender nada que esse povo doido Aí tá a gente lembra, né, fazendo daquele aí. episódio que Felipe, né, ele vai para batizar o eunuco e fala assim, o que me impede? Tem água, o que impede de ser batizado? E ali, naquele momento, batiza, né? Então, acho que é muito isso também, né? Você vê ali e fala assim, velho, muitas pessoas falam, velho, um açude, velho, cheio de barro, por que eu vou ser batizado? Mas a convicção ali, vamos ser batizados. E foram batizados, né, velho? Foi marcante para nós. Ô Tiago, Carla, aqui, transicionando agora a gente falou muito sobre a sua infância, aquilo que você viu, mas quando vocês ficaram mais velhos ali, vocês também tiveram um projeto, né? Aqui no Sertão, que eu lembro, vocês tiveram um projeto aqui no Sertão. Fala um pouquinho desse projeto que vocês tiveram quando vocês ficaram mais velhos, sobre o Sertão também, porque não só vocês não só exploraram a África, né? Vocês também queriam explorar um lugar que não tem água, escassez também, que é o e Sertão, aqui no Brasil, né? aqui perto, E aqui Tão perto, né? Sim. Conta um pouquinho dessa história de vocês aí. Quando a gente voltou para o Brasil, já estava com 14 anos, Thiago 16 por aí. Minha mãe, ela voltou doente, né? Ela teve uma doença muito séria, ficou em coma 2 meses. Nós voltamos de férias, De na férias, verdade. isso. Mas aí descobriu essa doença dela. Aqui no Brasil. E aí não tinha condições de voltar, né? Por conta de tudo que ela viveu, a saúde A dela. doença foi da África. Ela mas foi picada pegou lá. lá, só que ela levava um tempo para os sintomas começarem a aparecer. Então ela foi picada lá, mas a gente estava no Brasil de férias quando os 6 sintomas, meses 6 depois. meses depois. E aí eles acharam que era depressão, porque assim, na África eles saberiam qual era a doença. A chance de sobreviver era mínima, mas saberiam dizer. Já aqui, até descobrir qual era o Demorou mosquito, tempo, né? o que foi, então eles acharam que ela estava com depressão. E foram tratando assim, até que ela entrou em coma, né? E ficou 2 meses em coma. Meu Deus, 2 meses. Mas é um mosquito, chama de tsetse. Ele pica a pessoa e ele vai roendo camadas do cérebro da pessoa. Meu Deus. Então eles comparavam o cérebro da minha mãe àquele queijo suíço, que é cheio Cheio de de furo. perfurações, porque ele vai fazendo isso, ele vai roendo. E aí por isso ela ficou 2 meses em coma, mas ela chegou a ser desenganada pelos médicos. A chance de sobrevivência era muito pequena. Ela ficou, a maior parte desse período foi internada em São Paulo. E mesmo quando eles deram alta para ela, para a gente, fisicamente, não tinha diferença. Ela, como se ela estivesse em coma ainda. E os médicos falaram que ela nunca mais ia falar, ela não ia andar, ela teria perdido a memória, não ia reconhecer ninguém, ia viver numa cadeira de rodas mesmo e a vida dela ia ser essa. Teve até um médico que era cristão que ele falou para meu pai, falou assim, a melhor coisa que vocês podem fazer é orar, pedindo para que Deus leve, ela vai sofrer menos. Meu Deus. Mas a gente... Cara, receber uma notícia dessa é trágica demais. Sim, pra gente foi muito forte, né? E a gente tinha recém voltado para o Brasil também, então foi tudo muito, muito rápido também, depois que ela entrou em coma, né? E aí ela teve alta,
contradizendo tudo aquilo que os médicos humanamente disseram, mas tinha muitas pessoas que oravam por ela, crendo que Deus podia mudar aquele quadro. Mas ela saiu desse jeito do hospital e fazendo fisioterapia. E eu sei que com o tempo ela começou a falar, ela começou a andar e hoje ela mora sozinha, ela anda, ela fala. Vocês conhecem Dona Solange? Tem uma memória, lembra de coisas que nem a gente lembra, né? Escreveu um livro. Então, assim, Deus, ela é um milagre. Já tem 25 anos que isso aconteceu. Com a doença. E ela está aí firme e forte Firme e até forte. hoje. Contradizendo toda a medicina aí. É isso. Todo médico que E uma olha mulher de o fé, caso né, que dela, muito- fala, não Eu ve- acredito eu- que você está viva. Esse tempo eu troquei um papo com ela aqui, a convicção que ela tem é fora do comum. Eu até perguntei para ela assim, ô, Dona Solange, tu quer voltar para a África? Quero voltar para a África. Não tem condição não, você quer voltar para a África? Eu quero Ela voltar para falou a esses África. dias Eu falei, também. não tem condição não, velho, você querer voltar. Ela falou, quer. Então, tipo assim, a convicção que ela tem naquilo que Deus entregou para ela é fora do comum. E isso aí... Minha mãe é muito apaixonada por Jesus e é interessante que ela tem que fazer exames, né, todo ano do cérebro dela. E quando ela faz, cada buraquinho tá lá ainda. Então, às vezes a gente acha que Deus vai fazer um milagre, né? Ele vai... Não, tá ali. E eu acredito que tá. E os médicos olham pro exame dela, olham para ela e não condiz com o que eles estão vendo. Como é que essa O cérebro senhora... lesionado, né? E ela tá ali na frente deles. Então, continua sendo uma história de milagre e abençoando a vida de tantas pessoas, né? E por esse motivo nós não voltamos para a África. Então, nós ficamos aqui no Brasil e voltou para a Vitória da Conquista. Aí meus pais começaram um projeto missionário, ele falou, já que ele não pode voltar por causa do tratamento dela, então onde é que nós vamos do Brasil? E aí foi quando Deus mostrou e novamente eles foram procurar no Brasil, onde está o povo menos alcançado, onde tem menos presença de igreja evangélica. É o sertão, é o Nordeste. Onde está a maior carência, onde tem menos igreja evangélica, onde tem maior necessidade, onde tem mais gente passando fome. Ele tinha esse negócio de amor pelo mais necessitado. E aí foi olhar todos os índices Nordeste. Então voltamos para cá, onde ele tinha contato, para fazer a base aqui em Vitória da Conquista. Então volta e nasce o Projeto Oxente, que é um projeto, né, que durou muitos anos, plantando igrejas e levando o evangelho aos mais carentes, necessitados, que daqui nós pudemos alcançar dezenas de lugares, né, de cidades que nós somos, Piauí, Ceará, norte da Bahia, até o Maranhão, rodamos tudo aí, com viagens missionárias e aí, E a implantação de igreja. e plantando igrejas e apoiando a plantação de igrejas, missionários, e também com missionários, uma equipe de missionários que plantou igrejas em vários lugares e tem essas igrejas até hoje aí no Nordeste. Eu mesmo, não só no Nordeste, né? Também por causa que quando eu cheguei lá em junho, a gente estava lá na conferência, lá na em São Igreja José, da cidade, na igreja da cidade. Que é uma mega igreja. Um absurdo. E ver que os pastores estavam falando do pai de vocês lá, né? Dando exemplo para outros pastores. Do nada, né? Que você falou que foi do nada. E eu falei para a Carla, falei, Carla, eles estão falando do seu pai aí. Carla, Carla disse assim, eu pensei, moço, imagina aí, tá falando de vocês. O pessoal aqui tudo conhece o pai de vocês. Isso é muito incrível, né? Mostrando realmente como é que foi a obra disso tudo, né? Conta mais um pouco sobre esse negócio no Nordeste, Isso, quando nós voltamos, e aí então toda essa visão que ele fazia lá na África, ele trouxe para cá, a forma de fazer. Então ele foi buscar, e primeiro ele teve a visão, o projeto nasceu, então ele foi construir uma equipe, mobilizar pessoas, e nós tivemos cerca de mais de 40 missionários, né, em tempo integral aí, no projeto Caraca, em Oxente. tempo integral, assim, o tempo todo, assim. Isso. E inclusive missionários da igreja da cidade, lá de São José dos Campos. Foi uma das igrejas que enviou missionários para trabalhar com o Projeto Oxente. Era mantenedora de missionários do Projeto Oxente. E a Igreja Batista Central de Belo Horizonte também, pastor Mazoni. Pastor Jeremias Pereira, da Presbiteriana, a oitava lá de Belo Horizonte, também estava aqui direto. Pastor, igrejas grandes do Brasil, né? Ele tinha esse dom de conseguir mobilizar pessoas e líderes viam para ele um líder apaixonado pelo que fazia, sabiam da história, ele tinha esse dom de contar aquilo que Deus estava pondo no coração dele e as pessoas querendo fazer parte disso.
Então, a Igreja Bíblica da Paz de São Paulo também é uma igreja enorme, pastor Edson Rebustini. Mas nesse tempo abraçou você a também causa. liderou o projeto? Nisso aí eu já era jovem. Então, aí eu me casei, né, com Fernanda, e ao invés de eu ir fazer outra coisa, aí eu já podia decidir. Mas aí o que eu quis fazer? Podia fazer faculdade, qualquer coisa. Mas eu tinha um chamado, eu já tinha convicção desse chamado também, que era para missões. Então, o curso que eu fosse fazer, eu queria algo que fosse me ajudar em missões. E eu gostava muito de música. Então, eu queria usar a música como estratégia de evangelismo, para poder alcançar quem eu estivesse pregando, né? Então, eu estudei em Recife 4 anos, me formei lá em música, num seminário batista. E aí, que também eu pude aprender um pouco de teologia. Voltei, e aí eu sigo como missionário também com minha família, eu e Fernanda. Nós nos casamos e seguimos, então, agora como missionários. Isso sem os meninos, né? Os meninos não tinham nascido ainda. Ainda não, menino nasceu de misericórdia. Nasceu depois do casamento. Não, né? é isso. Vocês casaram, mas ficaram um tempo Então, Fernando Nós ainda já estava... casamos e a nossa lua de mel já foi É mesmo, de velho? loucura mesmo. Nós casamos, um mês depois a gente entrou no carro com uma equipe de 10 pessoas para uma viagem missionária que durou mesmo? um ano. Cara, agora a Fernanda já ia nessas missões junto contigo antes de casar também? Não, porque ela ia quando eu estava aqui nas férias. Porque, como eu disse, eu fiquei 4 anos estudando em Recife. Então, eu só vinha para cá nas férias. Então, nas férias, eu ficava ativo 100% nas missões. E ela vinha junto, nas viagens missionárias. Sim. E Carla também, né? Tem um projeto até com um circo também, que é o Cabrió. Isso também veio daí também? Veio já... Veio. Como é que foi? Veio das ideias do meu pai, né? Ele era muito criativo também. Ah, teu pai já fazia circo também? Não, mas meu pai sempre foi apaixonado por circo. Ele disse que sempre tinha um circo na cidade dele, ele ia vender pipoca só para poder Olhar as assistir o coisas. espetáculo. Levava a gente em circo desde Levava. criança. Desde pequeno ele tinha um circo, a gente estava lá colado. E ele foi quando surgiu também o Oxente Musical, que era o que Tiago trabalhava, que era a parte de música, né? Que era um grupo uma banda de forró, música, né? Quando a gente estava na época da África também, ele formou uma banda. Foi. Ele tinha esse negócio de usar estratégia diferente música. para levar o evangelho para o perdido e também para falar dentro das Na igrejas. África vocês tocavam o quê? Eu tocava de era, né? Mas ele formou um grupo com Você missionários tem vídeo africanos. tocando um negócio assim? Deve ter lá. Então você vai mandar o vídeo para lançar o vídeo aqui. E ele tinha essa estratégia de formar, usar arte para poder levar a mensagem. Evangelho. Até mesmo para falar de missões dentro da igreja. Então ele fazia isso com a África, na época da África, trazia grupos de lá, botava eles para dançar, para tocar nas igrejas. E aí, quando ele vinha, né, falar dos projetos e tirar a oferta, aí o povo estava muito mais aberto, porque viu a cultura. Então ele usava a cultura para levar a mensagem que ele queria Teu levar. pai é um cara muito inteligente, né? Eu Demais. reconheci que ele era E fora quando da a gente curva. veio para o Nordeste, ele fez a mesma coisa. Ele falou, vamos começar um grupo aqui para tocar o quê? O que é que o nordestino gosta? Qual ritmo? É rock? Não, O nordestino? O Nordeste, você pensa no Nordeste, você pensa o quê? Forró. Então ele falou, então, Rasta chinelo ali. se e o nosso foi. negócio é o Nordeste, a gente vai fazer um grupo de forró aqui, forró de Jesus. E aí eu tomava conta desse grupo, né? Que era o Oxente Musical. E aí depois falou, não tá bom não, vamos aumentar mais essa arte aqui. Ele gostava nos evangelismos, palhaço, teatro e parte cultural. E aí Carla e Jefferson, né, tomava conta dessa parte artística aí. E aí a gente cresceu, em vez da gente Então, tomar juízo, Carla né? sempre foi palhaço, então. Sempre foi palhacinha. Em vez de tomar juízo e fazer uma carreira normal, profissional, Verdade, a gente vamos ficar enveredou aqui. aí pela cultura e missionário agora por decisão própria, né? Eu também me casei, só que Jefferson, antes da gente se casar, ele já também tinha um chamado missionário e foi servir no Oxente como missionário. Ah, E aí então você ele viu lá o homem de 2 serviu metros lá, e você abriu o olho, né? negão e tal, né? Falei, ó, esse aí. E aí ele tocava zabumba. Nunca tinha tocado na vida, mas vamos ser zabumbeiro. Ele tá bom. E aí meu pai falou, Jefão, tem uma escola de circo em BH. Você não quer fazer essa escola? Ele é circo. apaixonado. Pois é, mas ele gostava muito de teatro. Aí ele falou, circo, aí meu pai e tal. Ele, não, eu topo. Aí foi, fez essa escola de circo, nós nos casamos. E aí foi quando nasceu o Circo Oxente. Tinha o Oxente Musical, que era da música, e tinha o Circo Oxente, que era da arte. E que circo não é só palhaço, né? Quando fala circo, tu não pensa em palhaço, mas subir no tecido, Tinha malabarismo, Pô, acrobacia. Eu tive a oportunidade de ir com vocês, acho que foi logo no
acho que foi ano retrasado, eu acho, um povoado aqui perto. E eu vi aquilo que vocês estavam fazendo, né? Tipo assim, eu lembro que a gente chegou em um lugar que só era terra, um sol para cada pessoa. Foi os primeiros contatos que eu tive com vocês. Sim. Um sol para cada pessoa. Botaram eu pra botar uma monte de cesta básica no carro e o sol rachando, velho. Eu lá botando a cesta básica. E vocês tocaram, fizeram uma apresentação de circo. Eu encantei com aquilo, velho. Eu falei, velho, isso aqui é muito magnífico. Também quando eu cheguei em casa, cheguei todo assado. Mas eu falei, velho, isso aqui é muito magnífico. E é muito difícil, né, fazer aquele negócio. Porque é um lugar árido, é muito quente. As pessoas estão ali... que nem você falou que seu pai tinha muita... Eu acho que vocês também continuaram com isso, né? Então, da assistência e também ali prega o evangelho. E as pessoas estavam pela assistência. Mas eu vi que as pessoas, quando viu o circo, viu a música, brilhavam os olhos para aquilo, o evangelho entrava de uma maneira única. E eu acho lindo essa maneira criativa que vocês têm, que vocês carregam, e também outros missionários à parte também carregam também. Mas eu acho isso lindo, e quando eu vi a primeira vez que pude fazer parte, eu falei assim, velho, isso aqui é muito massa. Isso aqui é muito lindo. Como é que mais pessoas, como fazer para mais pessoas ser tocadas por isso? E hoje em dia eu percebo que tem, infelizmente, muitos jovens e muitas pessoas que o coração não arde mais para as missões, Sim. não arde mais para pregar o evangelho dessa maneira. O que vocês diriam para esse jovem que está aqui meio dúvida, o que fazer, o que pode fazer, está meio balançado? O que vocês podem dizer para vocês que nasceram e até hoje vivem de missões? O que você pode dizer para esse jovem que está aqui de uma igreja local, entre aspas, fazendo nada, né, que está aqui só, tá por tá, mas o que você diria para esse jovem para ele despertar nesse tempo e falar assim, cara, existe um chamado para você, existe pessoas precisando de você? Uhum. Aí eu joguei, né, para vocês. Tem um versículo que diz, né, que Jesus falou que grande é o Ceará, poucos são cearenses. Conhece esse versículo? Jesus falou que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, né? Jesus não reclamou de recurso, Jesus não falou que estava faltando, né, comida, que estava faltando carro do ano, caminhonete. Jesus não falou nada disso, estava faltando internet. Jesus falou que estava faltando trabalhadores, né? A seara estava pronta, sempre esteve. As pessoas clamando por Jesus, por um Deus que eles reconhecem, sempre existiu e ainda existe. Porque Jesus não voltou ainda, que a Bíblia fala que só vai voltar quando a obra estiver completa, quando todos tiverem tido a oportunidade, né, de dizer sim para Ele. Mas como ouvirão se não há quem pregue, diz a palavra. Então, existem muitas pessoas que ainda não conhecem porque ninguém falou para eles, simplesmente assim. Então, mas como irão se não forem enviados? Porque é o papel da igreja. Então, a igreja, o dever da igreja é falar de missões, é falar do ID de Jesus, é falar da importância, né, de levar o evangelho para fora das quatro paredes, para quem de fato precisa. E o Brasil hoje está muito evangelizado. A maior parte do Brasil hoje é evangelizada. Existem lugares ainda de pouco acesso, né, à tecnologia, até mesmo à televisão, para poder ligar um canal e ouvir evangelho. A gente foi no povoado aqui do lado, a galera não tinha nada. Eu falei, não tem condição esse lugar ser perto da cidade que eu moro, velho. Você imagina subindo, aí você vai subindo aí para o Nordeste, para o Norte, vai só piorando, piorando e piorando. Lugar onde os pais vendem os filhos ali na prostituição em troca de 1 quilo de arroz. Meu Deus. Nos dias de hoje ainda, fica na beira da estrada. Né? Se você for comigo viajar, eu te levo ali, eu sei onde é. Já passamos muitas vezes lá. E já atendemos as pessoas, deixava lá comida para eles de graça, né? E levava o evangelho. Mas existe essa realidade até hoje, no nosso país, no Brasil. Num país como o Brasil. Então, você imagina outros países que são inferior. O que não acontece lá? Então, a necessidade do evangelho ainda é muito grande. E é nosso dever como igreja levar essa palavra. Assim como no tempo de Jesus, ele falou que a seara era grande, que faltavam trabalhadores, hoje ainda continua.
Tá faltando quem quer dizer, eis-me aqui, Senhor. A E galera, não é só a galera jovem, ainda não precisa ser entendeu, só né? Que jovem. não é machismo, é um dever, né? Tipo, você não falar, eu acho que você tem que ir. Não, você tem que ir, pô. E não é aquele negócio, será que eu tenho um chamado ou eu não tenho um chamado? Todos nós somos chamados. A Bíblia está aí. É só você abrir a Bíblia, estudar no Novo Testamento, lá especificamente, você vai ver Jesus ensinando o que é para a gente fazer. É para ir, fazer discípulo, pregar. Bom, Né? certo. E aonde? Pregar aonde? Todo lugar, né? Toda criatura. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então também não adianta você vir, né? O jovem falar, ô pastor, eu quero ser missionário lá na Indonésia. Aí dentro da igreja ele não faz nada, porque ele quer ser enviado. Dentro da igreja ele não se envolve com um grupo pequeno de evangelismo, ele não sai no evangelismo, ele não faz uma associação Nem no social. grupo de oração, tá por aqui. Nem oração, nem limpar a igreja, nem nada, não quer servir em nada, porque ele, às vezes ele quer ir lá fazer um curso de teologia. Pastor, eu já me matriculei no seminário. Estou fazendo minha faculdade que eu quero ser enviado para a Indonésia como missionário. Dando um exemplo, né? Mas dentro da igreja, no local ele não faz nada. Que qualidade de missionário é esse? Esse vai ser enviado por qual igreja mesmo? Nenhuma. Porque se ele não fizer aqui, quem disse que ele vai fazer lá fora? Né? Quer viajar de férias. Então, em Jerusalém, começa aqui. E não tem que ter negócio de chamado, não. O chamado está aí, a ordem está aí. Verdade. É obedecer, falar, eis-me aqui, e trabalhar para Jesus, falar com o pastorzão, né, da sua igreja, colar com ele Pra cima. e falar, vamos trabalhar, pastor, me ensina, eu quero trabalhar para Jesus. Amém. Começa pequeno e Deus vai te colocar no muito. Tiagão, Carla, a gente vai ter que finalizar porque já dando o nosso tempo. Porém, isso aqui rende uma parte 2. Certamente nós vamos ter uma parte 2 aqui. Tem muito mais coisa. Ainda vamos falar muito do Nordeste, ainda do seu trabalho, do trabalho de vocês no Nordeste, esse trabalho que você tem com circo, com música. Nós vamos falar muito mais, então fique esperto que vai ter a parte 2. Esqueça. Já coloca já Jefferson e Fernanda aí também para dar a tela deles também. Pra gente Parte conversar. 2 aí com os casais, família. Então, eu queria só fazer uma última pergunta. Vão para a África novamente? Eu tenho vontade de voltar à África com uma equipe, sabe? Para fazer missões lá, viver uma experiência. Cara, começa a orar, porque a gente tava conversando no off aqui, não foi? Que a gente falou assim, velho, a gente precisa ressuscitar, não é ressuscitar, mas a gente precisa dar continuidade ao chamado que você já tem, com um sangue novo também. Então, tipo assim, fica logo esperto você que tá aí, breve vai estar saindo algo massa aí, né, Carla? Já do Thiago, já fala assim, você não sabe, vai saber agora, então breve vai estar sendo coisa massa. Já começa a servir dentro da igreja local. Começa na sua igreja, é isso mesmo. Para quando surgir uma dessa, né, encaminhar um monte de gente aí, né? Exatamente. Então vamos pra África, mano. Vamos pra África. Pro Nordeste, pra nossa rua, pra nossa esquina. É isso aí. É onde que todo lugar, né, não, Thiagão? É isso. Mas vamos orar? Amém. Agradecer por esse tempo. Infelizmente o tempo é curto, mas a gente vai ter a parte 2. Então a gente já sabe que nós teremos a parte 2. Então eu queria pedir o meu amigo Thiago para poder estar orando, para a gente encerrar esse tempo. Amém? Amém, amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Pai, pelo privilégio, Deus, de compartilhar nossas experiências, da nossa caminhada contigo, Senhor, de serviço, de relacionamento, Deus, de receber tanto do teu amor, do teu cuidado sobre nossas vidas, sobre nossa família, mesmo sem merecer nada, Pai. O Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, o Senhor provê. E tudo que o Senhor espera de nós, Deus, é um coração quebrantado, Amém. é um coração, Deus, rendido ao Senhor, que dependa do Senhor, para que o Senhor possa cumprir em nós a tua vontade, os teus propósitos, Pai. E assim eu te peço, Deus, pela vida de cada um que está assistindo esse tempo, essa conversa, esse bate-papo aqui, Deus, e que tem um desejo de te servir, tem um desejo de viver uma experiência missionária, tem um desejo de fazer mais pelo teu reino, Pai. Que eles possam, Deus, dizer, eis-me aqui para o Senhor. Que o Senhor os toque nesse momento com o teu Espírito Santo. Que o Senhor mostre que quem capacita é o Senhor, Deus. E o que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo, de dizer, eis-me aqui. E o Senhor vai fazer o restante, o Senhor vai nos capacitar, Pai.
assim como o Senhor sempre fez, Deus. Assim como o Senhor fez com Pedro, com os seus discípulos, Pai. O Senhor faz conosco. O Senhor é o mesmo Deus que era, que é e que há de vir. O Senhor não muda, Pai. E é por isso que nós agradecemos, porque o Senhor é conosco. Por isso que o Senhor nos abençoe cada ouvinte, cada pessoa que passou aqui por esse podcast, por essa live, Deus, e pôde assistir e ouvir um pouco do nosso testemunho. Que essa pessoa seja abençoada. No nome de Jesus, o Senhor cumpra todos os teus propósitos na sua vida e da sua família, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, é isso. Estamos muito felizes com isso tudo. Então, você aí que está assistindo, não esqueça de inscrever no canal aí. Comentem aí o que vocês achou. Faz já a próxima pergunta, né? Já para eles também. Então, também nos siga também nas redes parte sociais. 2 pode ser eu também respondendo perguntas da galera, né? Também. Nós vamos preparar isso aí também. Então, se liga aí no canal aí da igreja. E também, aí, o Thiago quer responder, viu? Então, vocês mandam as perguntas aí, comentem aí. Ele gosta disso. Isso aí. Então, é sobre isso, né? É isso aí e acabou. Vamos para as missões. E é isso, que o seu chamado não está escondido, está evidente. Levanta sua cama e vai. Let's go! Vamos! Tchau. Valeu.